Boa noite. Boa tarde, né? Eita, grandão. Na sexta-feira, eu vesti esse colete da intercessão. E Deus disse assim: leva ele para casa. Lava ele. E na hora eu te direi o que fazer. E eu coloquei o colete ali. E disse: eu não entendi até agora o que o Senhor quer. Mas o Senhor disse assim: entrega o colete ao meu filho. E diga para ele nunca esquecer da posição que eu coloquei ele. Um intercessor pelas nações. Nunca saia do secreto, porque eu te fiz para ser e não apenas para fazer. Jamais esqueça quem você é. Você é o meu filho. Além de Marta, seja Maria, um adorador, sem cessar, aonde você for, aonde eu te levar. Agora Deus vai ter que se ver com o pastor, porque o colete é do pastor, né? É da igreja. Mas amém. É com muito carinho, meu filho. Eu não entendi nada, mas eu estou obedecendo. Eu creio que você vai entender na hora que chegar o dia. Amém? Glória a Deus. Amém. Estenda as suas mãos para cá, amados. Aba, tu enviaste ele e ele soltou 2 palavras, mas falta a terceira. O Senhor mostrou à igreja que tem que andar com autoridade para ser viva, cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor mostrou que para poder ser reposicionado, precisa vencer a justiça própria, o orgulho. E agora, Senhor, nós te pedimos agora, traga aquela palavra que nem ele sabe que está dentro dele. Aquela que, além de reposicionar a igreja local, vai fazer ela recomeçar no teu reino. Senhor, conecta agora o espírito do Pedro ao teu. Senhor, uma conexão direta no trono do Senhor. Senhor, que a plataforma de lançamento, a alma dele, seja apenas, Senhor, um utensílio usado pelo Senhor para soltar aquilo que o Senhor quer. Senhor, em nome de Jesus, aonde está a parentela dele, cobre agora com o teu sangue, Senhor. Cobre o Pedro com o teu sangue. E solta a terceira palavra. A terceira palavra de reposicionamento e de recomeço, para que a igreja caminhe, viva todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora te pedindo, Senhor, destrava a mente e o coração de todos que estão ouvindo agora e todos que estão vendo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, coração e mente cativa para receber a tua palavra, a tua revelação. Traga do alto aquilo que o Senhor quer e usa a boca do Pedro, usa o espírito, a alma dele para soltar aquilo que o Senhor quer nesse lugar. Em nome de Jesus, que ele tenha liberdade, seja livre nesse altar para te adorar. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz, meus queridos. Boa noite. Vamos dizer assim, boa tarde. Amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui essa noite? Eu estou feliz com Jesus.
a gente vem com a intenção de apenas abençoar e a gente sai mais do que abençoado, né? A gente vem com o foco de ser a pessoa que Deus vai usar para falar com alguém e a gente vem e ouve a voz de Deus. Isso é muito doido. Viver com Jesus é uma aventura muito doida, mas que vale a pena, gente. Eu tava hoje, na verdade não só hoje, mas esses dias que eu estou aqui com vocês, gente, eu sempre quis, quando eu comecei a ministrar, eu era da Assembleia de Deus. Tem alguém aqui que também veio da Assembleia de Deus? Ou glória? Quem pode soltar um glória pentecostal aí? Eu era da Assembleia de Deus. E lá, quando a gente faz um congresso como esse, como uma conferência, a gente não chama de conferência, né? A gente chama de congresso, festividade. E eu pregava em vários cultos de jovens, cultos de missões, cultos domingo. Mas eu sempre queria ministrar em um congresso, uma festividade. Só que Deus sempre falava comigo assim: você não vai ministrar primeiro em uma festividade, você vai ministrar em uma conferência. Porque quando eu olho para esses dois pontos, festividade e conferência, são dois ambientes onde Deus é exaltado, mas de formas diferentes. A gente sabe que os nossos irmãos da Assembleia de Deus, eles têm doutrinas diferentes, eles creem em coisas diferentes, mas nós também servimos o mesmo Deus e estamos aí juntos pelo reino, para batalhar pelo reino. Só que Deus sempre falava comigo assim: você vai ministrar uma conferência. E esse era o meu maior desejo. A pessoa que eu mais admiro no meio do evangelho, sabe quem é? Um homem chamado Luiz Hermínio. E ele prega em conferência. E quando eu cheguei aqui na sexta-feira, ainda não tinha caído a ficha do que estava acontecendo. Não tinha. Para mim era ainda apenas mais uma ministração normal. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi tanto voluntário, tanta gente trabalhando para um lado, para o outro, aqui em cima do altar, lá fora. Eu falei: meu Deus, o que é isso? E quando você chega para ministrar, meus queridos, depois que você conhece a Deus, não tem como o orgulho subir. É isso que a gente está falando aqui esses 3 dias. Porque quando eu subi aqui, eu não me senti maior. Mas a única coisa que passou na minha mente era o tempo em que eu conheci o Senhor pela primeira vez. E quantas vezes eu estava lá no meu quarto de oração e chorava, e Deus, eu só quero ser usado pelo Senhor, eu só quero falar do seu amor, eu só quero transmitir aquilo que está dentro do meu peito, aquilo que está queimando dentro de mim. E eu lembro que as primeiras vezes que eu ministrei em algum lugar, tinha 3 pessoas, 4 pessoas, e irmão, para mim era o máximo aquilo ali. E hoje estar aqui não é uma história de superação, eu não estou contando uma história de superação. O que eu quero trazer para vocês nesse início de conversa entre mim e vocês é que nós precisamos conhecer a Deus e ter isso como base das nossas vidas. Porque se nós conhecemos a Deus em lugares pequenos, nós precisamos conhecer o Senhor também em lugares grandes. E quando nós entendemos esse princípio de que a minha vida está pautada somente no meu relacionamento com Ele, ou seja, pode acontecer qualquer coisa na minha vida, mas se eu tiver um relacionamento com Ele, tá bom, Deus vai me levar para grandes lugares. Você precisa entender isso. Se você ficar caçando grandes lugares, Deus não vai te levar. Mas se você caçar intimidade com Ele, Deus pode te levar a grandes lugares para manifestar essa intimidade. Então um conselho para vocês: busquem conhecer o Senhor. Uma árvore nunca cresce para cima primeiro, ela cresce para baixo, a raiz. Cresça a sua raiz, buscando mais intimidade com o Senhor. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar na verdade sobre isso com vocês. Sobre os passos para anteceder, os passos na verdade que antecedem um momento crucial na minha vida com Deus. E antes de eu ler o texto com vocês, eu quero que você já vá abrindo esse texto comigo. Em 2 Samuel, capítulo de número 6, no nome de Jesus. Só lembrar aqui para alguém trazer uma água para mim poder... E eu estava aqui sentado adorando, e eu fui, e o Senhor me fez entender assim: começa a orar para ouvir a voz de Deus sobre a nova aliança Adonai. E aí eu estava lá, né? Senhor, tá bom, o que o Senhor quer falar para a nova aliança Adonai? Qual é o teu olhar para cá, né?
E aí quando eu vi, eu até fui perguntar pro Kevin ali, para mim ter meio que uma base, né, gente? A gente está aprendendo a ouvir a voz de Deus, amém? Nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus, então eu quero compartilhar com vocês, para que vocês levantem esse ponto de intercessão pela igreja de vocês, tá bom? Mas eu estava ali e eu falei: Espírito Santo, o Senhor tem alguma palavra para Adonai? Fora isso que o Senhor vai falar através da sua palavra. E sabe o que eu vi? Eu vi um pedreiro construindo algo. Eu vi um pedreiro construindo. E na mesma hora me veio assim no meu espírito: pergunta para alguém se esse galpão é alugado. Aí eu fui lá pro Kevin: Kevin, é alugado aqui? Ou é de vocês? E ele me disse: é alugado. Então não vou dar uma de profeta, Deus vai dar um terreno para vocês. Mas foi isso que eu vi, gente. Levanta esse ponto de intercessão. Deus vai fazer isso por essa igreja, amém? Glória a Deus. Quem vai orar por isso? Eu vi, gente. Eu vi Vocês têm que orar por isso, gente. Mas eu vi um pedreiro trabalhando. 2 Samuel, capítulo de número 6. Quem encontrou sinaliza dizendo amém. Eu vou ler na versão com vocês aqui, porque a minha versão ela é bem diferente, tá bom? Vamos lá. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Peraí, deixa eu só... Você tem uma versão mais antiga? Uma revista atualizada ou corrigida? Tem aí? Porque eu sou acostumado com um pouco... Isso, aí. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Aio, filho de Abinadab, ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, de harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou ali a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. O Senhor abençoou a ele e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, então Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Feche os seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, até aqui o Senhor tem nos ensinado e tem lançado palavras proféticas de que virá um novo tempo, Senhor, para essa igreja, de que virá um derramar do Senhor diferente. Deus, eu oro para que nesse momento a gente possa entender aquilo que o seu coração está querendo transmitir. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e obrigado por esse momento. Tira de nós qualquer preocupação, qualquer pensamento que esteja lá fora, que deve estar lá fora, Pai. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Prepara o coração da tua igreja, e você diz amém. Meus queridos,
Esses 2 dias de conferência que eu estive com vocês, eu pude entender a voz de Deus e aquilo que Deus estava querendo falar com vocês. Eu não sei se você conseguiu entender no seu espírito, mas Deus está falando algo e Deus está nos preparando para algo. Como eu disse aqui na sexta-feira, todas as vezes que Deus trata o orgulho na gente, é porque Ele está querendo derramar algo novo em nós. E por amor às nossas vidas, primeiro Ele trata o orgulho, para que quando esse novo derramar, essa nova experiência, esse novo lugar que Ele está nos levando, a gente não se perca quando chegar nesse lugar. E os 2 dias de conferência que teve anteriores, o primeiro eu falei sobre orgulho, e ontem um pastor Nonato falou sobre humildade e tratou o orgulho também. Então, quando Deus fala de orgulho com Adonai, não é apenas porque Deus está falando que vocês são orgulhosos, não, mas Deus está tratando o orgulho em vocês e preparando vocês para algo novo que está por vir. Vocês acreditam nisso? Pelo novo derramar que está chegando, por uma nova experiência, por um novo lugar que Deus está levando vocês. E ao pensar sobre isso, o meu coração foi impulsionado por Deus a trazer uma mensagem de preparação para vocês, uma mensagem de discernimento de como se posicionar nesses dias, uma mensagem onde a gente vai entender como nós devemos nos posicionar diante dessa revelação de Deus. Então, se fosse para mim dar um título, e eu até falei para os meninos lá do mídia, para essa mensagem seria esse título: Carregando a Presença do Senhor. Amém? É por isso que eu escolho esse texto, porque quando a gente fala sobre presença de Deus, a gente não pode deixar de lado Davi. A gente não consegue falar sobre esse tema, presença de Deus, e não falar sobre esse homem chamado Davi. E também não falar sobre esse homem, ou pelo menos ler um texto em Samuel. Porque todo texto de Samuel, todo livro de Samuel, você percebe a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Tanto que é verdade que a primeira história de Samuel, qual é a história? De um homem chamado Eucana, que tinha 2 esposas, uma por nome de Ana e uma por nome de Penina. Penina gerava filhos, mas Ana era estéril. E naquela época, naquele contexto, uma mulher que não gerava filhos era considerada uma mulher inútil. Só que a Bíblia deixa bem claro que Eucana amava mais a Ana, que não gerava, do que a Penina, que gerava e dava filhos para ele. E a pergunta é: por que esse homem ama mais uma mulher que naquela época era considerada inútil para ele, do que uma mulher que está gerando? E a resposta é você entender a vida de Ana. Quando você olha para a vida de Ana e para o nome de Ana, Ana significa graça, graça fala de presença. E quando você olha para a vida de Ana, você vê que isso é verdade. Ana era uma mulher cheia da presença de Deus. Então Eucana amava mais a Ana porque ela tinha a presença de Deus. Então está vendo como é importante ter a presença de Deus nas nossas vidas? E é sobre isso que o livro de Samuel vai falar, do quanto que é importante ter a presença de Deus nas nossas vidas. Quando você olha para a escolha de Davi, por exemplo, Davi não era bonito, irmãos. Davi não era robusto, Davi não tinha força, Davi não ia na academia e ficou musculoso, não. Mas ele foi escolhido por Deus por um motivo. Ele era segundo o coração de Deus e carregava a presença do Senhor. Então quando a gente olha para o livro de Samuel, a gente vai ver esse contraste entre pessoas que com características muito boas para estarem em certos cargos, e pessoas que são improváveis, mas que carregam a presença de Deus e são escolhidas para estarem nesses lugares. Então presta atenção, é melhor ser improvável, mas carregando a presença de Deus, do que ter um potencial e não carregar a presença do Senhor. Olha a importância da presença de Deus nas nossas vidas. E quando você olha para Davi, você vê que Davi amava essa presença. Davi era doido por essa presença. O coração de Davi era derramado diante de Deus. Todos os salmos, eu estava fazendo um propósito de fazer um devocional por dia com um salmos. Então comecei no Salmos 1, até agora eu estou no Salmos 40. Ainda só estou em Davi. Todos os salmos que eu li até agora foi Davi. E, gente, é impressionante. Todas as palavras de Davi para Deus são: Senhor, como eu te amo, como eu amo sua presença,
como eu quero a sua presença. Os inimigos estão me cercando, mas eu não estou nem aí para eles. O que eu quero é a sua presença. Salmo de número 63, Davi diz assim, ó: eu te amo, Senhor. De madrugada aqueles que te buscam te encontrarão, e eu amo a sua presença, e a minha alma tem sede da sua presença. Quando Davi escreve o Salmo 63, ele ainda não é rei, ele está fugindo de Saul, e ele vira para Deus e diz assim, ó: eu amo a sua presença. Quando Davi não era ninguém, ele declara isso para Deus: olha, eu amo a sua presença. E quando a gente chega nesse texto aqui, é um ponto muito importante da história de Davi, porque nesse ponto aqui, Davi acaba, irmãos, de ser constituído rei sobre toda Israel. 2 Samuel, capítulo de número 5, o povo declara Davi como rei. E 2 Samuel, capítulo de número 6, que é o texto que eu acabei de ler com vocês, é a primeira coisa que Davi faz quando ele assume o trono. Olha que engraçado, a primeira coisa que Davi faz quando assume o trono, não é mandar buscar mais ouro para pôr no seu palácio, porque ele podia, não podia? A primeira coisa que ele faz, não é ir atrás de diamantes para pôr na sua coroa, porque ele podia, não podia? Mas a primeira coisa que Davi faz, quando é constituído rei sobre toda Israel, é ir mandar alguém e buscar a presença de Deus. Davi, quando não era ninguém, ele amava a presença de Deus, e quando ele se tornou alguém, ele continuou amando a presença de Deus. Meu querido, olha aqui para mim, Deus não vai te proibir de ser rico, Deus não vai te proibir de ter carro bonito na garagem. Inclusive, se você ficar rico, lembra de mim, amém? Mas escute aqui, nada neste mundo, nada pode tomar o lugar da presença de Deus no seu coração. Nada nessa vida, nem carro, nem dinheiro, nem posição, nem cadeira, nem cargo nenhum pode tomar o lugar da presença de Deus na sua vida. A presença de Deus precisa ser a coisa que a sua alma anseia de mais valor. Você precisa amar a presença de Deus acima de tudo. Se você não entender esse princípio, você nunca vai ter nada, porque Deus não vai te dar algo para te perder depois. Nós precisamos ter um coração como o de Davi, que não importa o que ele tinha, não importa qual posição ele estava, ele amava a presença de Deus, acima de tudo. Aleluia. Esse é o entendimento desse texto. Davi, ele acaba de ser constituído rei sobre toda Israel, e a primeira coisa que ele faz é mostrar o seu amor pela presença de Deus. Cara, e quando a gente olha o decorrer dessa história, é muito interessante, porque agora eu quero que você pense comigo, tá bom? Davi, ele ama a presença de Deus, ele se torna rei sobre toda Israel, e agora ele vai buscar a presença de Deus, e aí ele junta 30 mil homens e vai lá atrás da presença de Deus, a arca do Senhor, porque a arca da aliança ou a arca do concerto era a maior representação da presença de Deus no Antigo Testamento. Então, quando ele vai buscar a arca do Senhor, ele está indo buscar a presença do Senhor. E aí ele junta esses homens, vão atrás dessa arca, encontram essa arca que tinha sido levada pelos filisteus, e depois os filisteus foi para a casa de um homem chamado Abinadab, e ficou lá por 20 anos. E eles vão atrás da arca do Senhor. Enquanto eles estão trazendo, a Bíblia diz que 2 dos filhos desse homem Abinadab, esse homem tinha 3 filhos, mas apenas 2 voltam com Davi, e eles vão guiando esse carro aonde está a arca da aliança. E em um certo momento eles põem a arca da aliança em cima de um carro novo e prendem esse carro em cima de 2 bois para carregar a presença de Deus. Chega um certo momento do caminho que os bois dão uma balançada e a arca faz como se fosse cair. Então um dos filhos de Abinadab, Uzá, põe a mão na arca de Deus com as melhores das intenções.
para proteger a arca de Deus. Agora para pensar comigo aqui. Davi não estava com uma boa intenção? Sim ou não? Sim, ele queria a presença de Deus. Uzá não estava com uma boa intenção quando ele quis proteger a arca da aliança? Sim ou não? Sim. Por que Deus matou aquele homem então? Porque a Bíblia diz que na hora que ele pôs a mão, Deus feriu aquele homem de tal forma que tem algumas traduções que diz que Deus abriu ele no meio. Olhando por esse ponto de vista, não parece que Deus é mau? Só que Deus estava querendo ensinar algo, meu querido. Deus estava querendo ensinar algo para Davi e ensinar algo para a gente. E o que Deus estava querendo ensinar? Como é a maneira correta de carregar a presença dele. E é isso que a gente vai falar essa noite. Porque Davi cometeu 4 erros ao carregar a presença de Deus. E eu quero pontuar aqui com vocês. Quando Davi pega a arca da aliança, a primeira coisa que Davi faz é colocar a arca da aliança em um carro novo. Verso de número 3 diz que ele pegou a arca e pôs ela em um carro novo. É errado escolher alguma coisa nova para o Senhor? Não. Mas o entendimento que Davi estava naquele momento era errado. O entendimento de que toda inovação, tudo aquilo que é novo, serve para carregar a presença de Deus. E às vezes não é assim, meu querido. Nem tudo que é novo serve para carregar a presença de Deus. A gente está em uma época que é a época da inovação. A gente quer inovar tudo. A gente quer inovar o jeito que a gente faz os cultos. A gente quer inovar o jeito que as coisas andam. A gente quer inovar tudo. A gente quer inovar, a gente não aceita mais os padrões dos antepassados. A gente não aceita mais os padrões daqueles que já carregaram a presença de Deus há muito tempo. A gente olha para pessoas que carregaram a presença de Deus anos e anos, e a gente olha o jeito que eles carregavam, e a gente fala, não é desse jeito, vamos inovar esse negócio. Vamos dar um jeito novo, vamos dar uma cara nova. A gente acha que a inovação vai atrair a presença de Deus. E a gente começa a cair no erro de achar que a inovação flui mais do que a inspiração. Meus queridos, o jeito certo de carregar a presença de Deus não é a inovação, não é criando novos métodos, não é criando um novo jeito, mas é olhando para o céu e entendendo qual é a inspiração divina, qual é o jeito que Ele quer que eu carregue, qual é a maneira que Ele quer que eu carregue, qual é a forma que Ele quer que eu faça. A gente tem que parar de querer ficar criando coisas novas, se Deus não falou para mim criar. Aí a gente fica usando versículos sem contexto para atrair a certeza e a confirmação do nosso novo jeito de caminhar. Deus gosta de criar coisas novas. Ele não diz na palavra dele, meu querido, olha aqui para mim, Deus gosta de criar coisas novas. Ele não gosta que a gente crie coisas novas sem a participação dele. Ele gosta de criar. Então a gente tem que entender que o jeito certo de carregar a presença de Deus não é com inovação, é com inspiração. E se Ele me inspirar para algo novo, aí sim eu caminho na inovação. Agora, se Ele não falou, eu fico do mesmo jeito, eu caminho do mesmo jeito, eu levo a presença dEle do mesmo jeito. O jeito certo de carregar a presença de Deus é com inspiração e não com inovação. Aleluia. Só que às vezes Deus renova, às vezes Deus dá uma inovada. Você lembra que um dia Deus falou com Moisés assim, ó, fere a rocha e vai sair água. Mas na outra vez Deus não mandou ele ferir, Deus mandou ele falar com a rocha. Só que o que ele fez? Feriu a rocha, porque o jeito passado tinha dado certo. Só que agora Deus mudou o jeito. E a gente precisa ter esse discernimento de entender e ouvir a voz de Deus todos os dias, porque senão a gente vai estar fazendo algo que Deus falou lá no passado, só que agora Ele quer fazer de outro jeito. Então por isso que andar com Deus e caminhar com Deus não é inovação, é inspiração. Porque se Ele não fala nada, eu continuo do mesmo jeito, eu carrego a presença dEle do mesmo jeito.
eu trabalho do mesmo jeito. Agora, se Ele falar, eu mudo e faço exatamente da maneira que Ele quer. O problema é que as nossas igrejas não estão ouvindo Deus, e aí fica sem inspiração e fica fazendo na força do braço, e é por isso que as coisas não fluem, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos de uma carga de inspiração divina sobre as nossas igrejas. Nós precisamos de mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque a gente fica tentando criar o jeito de fazer a coisa andar. E meu querido, não adianta, você vai bater cabeça para um lado e para o outro, nenhuma maneira que você pensar vai dar certo, mas a maneira que você ouvir da voz dele, essa vai dar certo e as coisas vão começar a fluir. Carregar a presença de Deus não é caminhar com inovação, é com inspiração. Segundo erro de Davi, verso de número 4, abre para mim. Levaram a arca de Deus à casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aio ia adiante da arca. Olha aqui para mim, Aio é um dos filhos de Abinadab. E olha essa cena, meus irmãos, tenta imaginar somente agora aí. Esse filho de Abinadab, ele está onde? Adiante da arca. Então ele está na frente da arca. Então ele está na frente, a arca está atrás, e ele está indo, guiando a arca de Deus. Jeito errado de carregar a presença de Deus, porque quem deve estar na frente guiando não é a gente, é a arca. Josué capítulo de número 3, Deus dá uma ordem ao povo dizendo: se preparem que amanhã vocês vão passar pelo Jordão, só que vocês vão ver a arca na frente de vocês, e vocês não vão se aproximar, mas a arca vai na frente de vocês para guiar vocês. Às vezes a gente fica tentando andar com Deus na frente de Deus. Às vezes a gente fica guiando a arca. Às vezes a gente quer passar na frente de Deus. Meu querido, o jeito certo de carregar a presença de Deus não é você estar na frente guiando, mas é a arca de Deus estar na sua frente guiando as coisas. Por quê? Porque a arca de Deus dá direção. É a arca de Deus quem dá direção. E se você quer ser uma pessoa que carrega a presença de Deus, você tem que entender esse princípio. Meu querido, você não vai para onde você quer, você vai para onde Deus te mandar. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que Deus mandar você fazer. É isso que é o princípio da arca. A arca tem que estar na nossa frente, para que ela possa nos guiar. Ela quem vai dar a direção. Se ela for para a direita, eu vou para a direita. Se ela for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Meu querido, saia da frente. Deixa a arca de Deus tomar a sua frente. Para de estar no controle da sua vida. Talvez seja por isso que a sua vida está do jeito que está, porque você está no controle. Você faz o que você quer. É você quem direciona as coisas. Meu querido, eu não vou falar disso, mas na verdade vou falar. A maioria dos jovens da minha idade, quando vai fazer uma faculdade, ele fica procurando e perguntando para todo mundo: meu Deus, pai, qual faculdade eu faço? Mãe, qual faculdade eu faço? E fica procurando qual faculdade fazer, pergunta para todo mundo. Mas ele não chega em Deus e fala assim: Senhor, qual faculdade eu faço? A arca tem que estar na frente guiando. Meu querido, a arca de Deus está na sua frente, ou você está na frente da arca de Deus? Se você estiver na frente da arca de Deus, você está andando errado, você não está sabendo como carregar a presença de Deus. Mas se a arca de Deus está na sua frente, te guiando, te direcionando, você é alguém que está aprendendo a carregar a presença de Deus. Só que tem um detalhe, irmãos: quando a arca de Deus está na nossa frente, e se algum inimigo vir combater, quem ele vai encontrar primeiro? A arca. É por isso que tem muita gente sofrendo com o inimigo. Sabe aquele crente: meu Deus, o inimigo está se levantando. O inimigo se levanta para todo mundo, irmãos. Mas tem algumas pessoas que a arca está na frente. Quando o inimigo vai atrás dessa pessoa, ele dá de cara com a arca e sai correndo. Mas tem algumas pessoas que estão na frente da arca.
Aí quando o inimigo vai, encontra ela primeiro. Aí pega mesmo, irmãos. Coloque a arca de Deus na frente da sua vida, meu querido. Você vai começar a ser alguém de direção. Crente é um crente de direção. Homem de Deus é um homem que tem direção. Mulher de Deus é mulher que tem direção. Coloque a arca de Deus na sua frente e você vai ver as coisas começarem a andar. É assim que se carrega a presença do Senhor. Para mim estar aqui hoje, eu tive que ouvir o Senhor. Estava num culto e Deus falou bem assim com uma mulher, através de uma mulher para mim: prepara 2 malas, que esse ano você viaja 2 vezes ainda. Dito e feito, irmãos. Deus me trouxe para cá, mas porque a arca do Senhor eu coloquei na minha frente. Coloque a arca de Deus na frente da sua vida. Você vai ser alguém guiado pelo Senhor e vai ser alguém que carrega a presença do Senhor. Amém? Terceiro erro que Davi cometeu. Abinadab, ele tinha 3 filhos. Abinadab foi o cara que ficou com a arca 20 anos. E quando a arca voltou dos filisteus, porque ela tinha sido roubada, ela foi para a casa desse homem Abinadab. E ele tinha 3 filhos: Eleazar, Aio e Uzá. Eleazar foi o filho escolhido para cuidar e guardar a arca de Deus durante 20 anos. Então Eleazar foi o cara que gastou tempo com a arca de Deus. Eleazar foi o homem que gastou horas e horas do seu dia cuidando, limpando, guardando a arca de Deus. Ele gastou tempo com a arca de Deus, com a presença de Deus. Só que quando Davi vai buscar a arca da aliança, Eleazar não vem. Quem vem são os outros 2 filhos que não gastaram tempo com a arca de Deus. Mas o homem que gastou tempo com a arca de Deus não veio com Davi. Erro que Davi cometeu. Por quê, Pedro? Porque só pode carregar a presença de Deus quem gasta tempo com ela. Você quer ser alguém que carrega a presença de Deus? Vocês querem? Você precisa ser alguém que gasta tempo com ela. Não existe homem de Deus que não tenha sido um homem de intimidade. Só pode carregar a presença do Senhor quem gasta tempo com ela, meu querido. A gente está batendo nessa tecla, tem 3 dias com vocês. Deus quer fazer vocês chegarem a um nível de presença do Senhor tão grande. Deus quer fazer que a Adonai seja uma igreja que carrega a presença do Senhor de forma intensa nesses dias. Só que vocês precisam entender isso daqui. Vocês precisam gastar tempo com a presença de Deus. E gastar tempo com a presença de Deus não é cumprir tabela. Não é orar porque eu preciso orar todos os dias, então eu vou orar 10 minutinhos aqui para dizer que hoje eu orei. Não! Gastar tempo com a presença de Deus é como um amigo que gosta de conversar com outro. Gastar tempo com a presença de Deus é mesmo que eu esteja cansado, com fome, com sono, eu estou lá de joelhos dizendo: Deus, eu preciso da sua presença. Meu querido, tem dia que a gente não quer orar mesmo não. Meu querido, tem dia que eu só quero ficar deitado. Tem dia que eu só quero ficar lá. Eu não sou um cara de assistir Netflix, mas tem dia que eu gosto de assistir algum filme, algum desenho. E tem dia que eu só quero ficar deitado. Mas quando eu tenho esse entendimento de que eu preciso gastar tempo com a presença de Deus, eu não vou porque eu estou sentindo. Eu vou porque eu preciso e eu sei que Ele vai estar lá para me ouvir. Então tem muita gente que começa a orar e porque não está sentindo nada ele para. Meu querido, não é todo dia que você vai começar a orar e Deus vai vir com um xalamanará, não. Tem dia que você vai orar horas e horas e você vai sair dali do mesmo jeito que você entrou no lugar de oração. Só que aqui dentro e no mundo espiritual está sendo gerado algo. E o que é isso? Uma intimidade. E a intimidade flui a autoridade. E a intimidade flui a presença de Deus. Talvez você vai orar horas e horas do seu dia, você não vai sentir nada.
mas você está plantando, você está cuidando de um terreno, você está criando um ambiente para a presença de Deus na sua vida. Todas as vezes que você ora, é como se você pegasse um bloco e começasse a construir uma casa e uma habitação para o Senhor. Então talvez vai ter dia que você não vai sentir nada, mas você está construindo um lugar para a presença de Deus na sua vida. Então você quer ser alguém que carrega a presença de Deus? Olha aqui para mim, gaste tempo com a presença. Porque gastando tempo com a presença, você vai estar criando um ambiente onde a presença de Deus se sinta agradável, se sinta desejável. O Espírito Santo de Deus, ele gosta de estar em lugares que ele é desejado. O Espírito Santo de Deus, ele gosta de estar em lugares que as pessoas amem ele, reverenciem ele. Então, meu querido, gaste tempo com Deus, até o ponto que Deus olhe do céu para o seu quarto de oração e diga assim: meu Deus. Ele não vai falar meu Deus, né? Porque ele já é Deus. Mas ele vai olhar para o seu quarto e vai dizer assim: ó, ali é um lugar em que eu quero estar. Acho que cortou aqui. Oi? Glória a Deus, voltou. Gaste tempo com Deus, até o ponto de Deus olhar para o seu quarto e falar assim: eu quero descer naquele quarto, eu quero encontrar aquela pessoa, eu quero abraçar o meu filho, eu quero abraçar a minha filha. Sabe, meu querido, qual é o meu maior momento de intimidade? E eu vou te dar uma dica aqui agora, preciosa, guarda aí, tá bom? Sabe como que é as minhas orações? Eu pego 2 cadeiras, é meia doida, mas eu pego 2 cadeiras, pego um aqui e ponho outro aqui. Às vezes eu limpo a cadeira até com um paninho, limpo o meu quarto, varro o meu quarto, deixo o ambiente todo preparado, sento na minha cadeira e falo assim: Senhor Jesus, por favor, senta aqui na minha cadeira, vem conversar comigo. E, meu querido, tem dia que eu não sinto nada, tem dia que a cadeira para mim parece que está vazia, só que eu tenho fé que Ele está ali. E tem dia que parece que o céu está aberto e tem alguém sentado na minha frente. E quando eu começo a sentir essa presença doida, eu vou lá pro pé da cadeira e fico abraçado, como se eu tivesse abraçado nos pés dele, e digo: daqui eu não solto até que o Senhor toca em mim. Gaste tempo com a presença de Deus, meu querido. Talvez a religião fez você ter uma ideia errada do que é oração. Talvez a religião te ensinou que oração é só ajoelhar no pé da cama e ficar lá: ó soberano eterno Deus, visita minha casa, minha família. Meu querido, oração não é só isso. Oração é conversar com um amigo que é apaixonado por você. Oração é parar e ouvir Ele. Deixa eu te perguntar, na sua oração você só fala? Ou você fica em silêncio para Deus falar? Ou você fica em silêncio para ouvir Deus? Oração é isso, meu irmão. Oração é estar lá sentado: Senhor, toca a minha nação, toca a minha família. Deus, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem com a minha família? Fala comigo, Deus. Deus, eu preciso da sua presença. Deus, o que eu preciso melhorar? Deus, o que eu preciso aumentar de intensidade na minha vida? Deus, o que o meu coração está de errado? Fala com Deus, meu querido, conversa com Ele, seja amigo de Deus, porque assim a gente vai se tornar alguém digno não, mas alguém que carrega a presença de Deus de forma sincera. Converse com Deus, gaste tempo com Ele, porque só pode carregar a presença de Deus quem gasta tempo com ela. Quarto ponto que Davi errou. Olha aqui para mim, você já imaginou? Davi pega a arca de Deus, põe ela em cima de um carro novo, prende ela em 2 bois e vai levar a arca até a cidade de Jerusalém. Meu querido, você já parou para pensar da onde Davi tirou essa ideia? Da onde ele tirou essa ideia de carregar a presença de Deus em cima de boi? Quando eu estava lendo esse texto, me veio essa pergunta: da onde Davi tirou essa ideia? Que ele não criou essa ideia do nada, ele deve ter pensado de algum jeito. E aí o Senhor me levou lá para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 6. Eu quero ler esse texto com você.
Olha da onde Davi tirou essa ideia. 1 Samuel capítulo de número 6, versículo de número 7. O contexto desse versículo é que a arca de Deus tinha sido roubada pelos filisteus, e eles levaram para a cidade deles. Quando a arca chegou na cidade dele, eles puseram lá no templo de Dagon, e a presença foi tão forte que o deus deles, o Dagon, a estátua, caiu e se quebrou. E aí os filisteus levaram para outra cidade. E quando a arca de Deus chegou nessa cidade, Deus amaldiçoou a cidade de uma forma que enfermidades começaram a surgir nesses filisteus. Então eles, preocupados que estavam muita gente morrendo, eles chamaram os sacerdotes dos filisteus e perguntaram: o que a gente faz com essa arca? E os sacerdotes filisteus disseram assim: mandem de volta para a cidade. Mas eles deram uma forma e um jeito para carregar essa presença e carregar essa arca até a cidade de volta. E olha o jeito, e olha a ideia que os sacerdotes filisteus tiveram: agora, pois, fazei o quê? Um carro novo. Vai pegando aí, irmão. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais ninguém se pôs ainda jugo, e ateai-as até o carro, seus bezerros, e levai-vos para casa. Meu querido, olha a ideia dos sacerdotes filisteus: pegar a arca, põe um carro novo, prender em 2 vacas. Qual foi a ideia de Davi? Pegar a arca, põe um carro novo e prender em quê? Em 2 bois. A única coisa que mudou foi o sexo do animal. Davi não teve essa ideia do nada. Davi pensou que carregar a presença de Deus do mesmo jeito que esses sacerdotes carregaram não mudaria em nada. Só que ele não entendeu algo. O quê? Que a gente não pode tratar a presença de Deus da mesma maneira que o mundo trata a presença de Deus. E como que o mundo trata a presença de Deus? Você já se perguntou? Te respondo agora. O mundo trata a presença de Deus como a coisa menos importante da sua vida. E a gente não pode tratar a presença de Deus como o mundo trata. A gente precisa tratar a presença de Deus como a coisa mais importante das nossas vidas. Mas tem muita gente que vem para o culto aqui e trata a presença de Deus como a coisa menos importante da vida dela. Essa pessoa nunca vai carregar a presença do Senhor. Mas se a gente se posicionar esse dia e tratar a presença de Deus como a coisa mais importante das nossas vidas, nós vamos ser homens e mulheres que carregam a presença do Senhor. Sabe, você precisa olhar para a presença de Deus, meu amigo, não apenas como mais uma experiência, não apenas como mais uma sensação que você sente no culto. Você precisa olhar para a presença de Deus como a coisa que mantém a sua vida de pé. Você precisa olhar para a presença de Deus como o seu único propósito de vida. Meu querido, Deus criou a humanidade para ter intimidade com a presença dEle. Então a presença dEle não é apenas mais uma experiência. A presença dEle é o propósito eterno de Deus cumprido sobre nós. Meu querido, tem gente que experimenta a presença de Deus de semana em semana, de domingo a domingo. Tem gente que só sente a presença de Deus quando entra pelaquela porta. E antigamente tinha um corinho que dizia assim, né? Antes de eu chegar, o meu Senhor já estava. Meu querido, para pensar. Deus só está aqui porque você está aqui. Eu não estou levantando o teu ego. É porque Deus não se relaciona com parede. Deus se relaciona com gente. Então me perdoa falar, mas eu não acredito que Deus estava aqui antes da gente chegar. Sei que o ambiente profético sempre acontece, mas eu sei que Deus está aqui não pelas paredes, pelo ar-condicionado, mas Deus está aqui porque você viria e Ele quer se relacionar com você. Só que tem gente
que pensa que Deus está só aqui na igreja. Tem gente que vai sair pelaquela porta e é como se ele desse um tchau para Deus. Tchau, Deus, até domingo que vem, até o próximo culto, Deus. Mas, meus queridos, a coisa mais linda do Evangelho é saber que Deus agora não tem intimidade comigo de dentro, de fora, como alguém que está fora, mas Deus tem intimidade comigo agora como alguém que está dentro de mim. Então, eu estando dentro do culto ou fora do culto, a presença de Deus está dentro de mim. Mas por que tem gente que só sente a presença aqui dentro? Porque ela só deseja a presença aqui dentro, ela só quer sentir aqui dentro, lá fora ela esquece. Mas a gente precisa nesses dias, não de crentes nominais, não de grande população cristã, não, mas nós precisamos de pessoas que desejam a presença de Deus, não só no culto, não só na congregação, não só na comunidade de fé, mas em todos os lugares em que ela está inserida. Nós precisamos de pessoas que sentem e que manifestam a presença de Deus aqui no serviço, na escola, nas ruas, nos bairros e nas cidades, Imperatriz. Aleluia! Meu querido, a coisa mais linda de se viver com Deus é isso. Mas a gente acha que Deus, a religião criou um Deus tão sagrado e tão longe da gente, que eu não posso sentir a presença de Deus em certos lugares. Então eu não posso sentir a presença de Deus quando eu estiver almoçando. Não. Eu tenho que ter reverência com a presença. Almoçar é uma coisa, a presença é outra. Meu querido, eu já estava um dia eu estava num congresso, olha aqui para mim, um congresso onde era estudado, paracletologia. Esse nome é meio doido, mas é um estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Então foi o dia inteiro estudando sobre o Espírito Santo de Deus. Acabou esse estudo, a gente foi para casa. A gente falou, vamos comer alguma coisa? Vamos. O que foi que a gente comeu? Pizza. Vamos fazer umas pizzas? Vamos. Todo mundo topou. Quando a gente começou a fazer as pizzas, que a pizza estava pronta, que a gente foi comer e orar, meu querido, a gente foi comer pizza no outro dia. Eu acho que é eu que fico errando aqui, viu? Isso. Desculpa, gente. Voltou. Aí, eu que fiquei errando aqui. Mas, meu querido, a gente foi comer pizza no outro dia, porque a presença de Deus veio na oração do alimento de uma forma que eu fiquei no chão assim. Eu te amo, Senhor. A gente precisa de pessoas que sentem e que desejam e que tratam a presença de Deus como a coisa mais importante da vida deles. Ou seja, se o Senhor quiser vir na hora que a gente for comer, pode vir, porque a sua presença é mais importante do que a minha comida. Deus, se o Senhor quiser vir antes de eu ir para a escola, venha, porque a sua presença é mais importante que a minha escola. Aleluia! Meu querido, a gente precisa de pessoas que tenham esse desejo. Tem dia que eu desejo tanta presença de Deus, que eu vou para o banho e eu fico conversando com o Senhor lá. E a presença de Deus vem. A presença de Deus vem. Olha aqui para mim, meu querido. Nós precisamos de pessoas que carregam isso, esse desejo e esse anseio pela presença de Deus. Porque só assim a gente vai poder carregar a presença de Deus. Porque carregar a presença de Deus não é levantar ela aqui no ombro, dar 2 passos e pôr ela de lado. Carregar a presença de Deus é uma jornada, é uma vida, até que Ele venha nos buscar. Porque aí a presença vai ser física agora. Então, em nome de Jesus, guarde essas palavras no seu coração. Você precisa tratar a presença de Deus como a coisa mais importante da sua vida. Se você tem dificuldade de orar, de jejuar, talvez seja porque você trata a presença de Deus não como a coisa mais importante da sua vida. Porque o que é o jejum? Eu não jejuo para que Deus mude a minha vida financeira. Jejum não é barganha. Jejum é entendimento sobre a presença. Você lembra que uma vez algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, por que os discípulos de João batizam
e os seus os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não jejuam. E a resposta de Jesus foi qual? Para que eles vão jejuar? O noivo está presente, mas chegará um dia em que o noivo será retirado. Então nesses dias jejuarão. O que Jesus estava querendo falar? Que no dia que o noivo fosse tirado, a gente iria jejuar. Simples, meu querido. O jejum é uma resposta a Deus, dizendo: Deus, eu estou com saudade do tempo que o Senhor estava presente. Jejum é olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu te amo tanto que eu aguento ficar um dia sem comer e sem beber nada. Deus, o Senhor é mais importante do que a comida que eu como. Deus, o Senhor é mais importante do que o alimento que entra para alimentar minha carne. Deus, o Senhor é mais importante do que a minha rede social. Deus, a sua presença é mais importante do que a minha vida. Quando a gente começar a entender isso, nós vamos se tornar um lugar de habitação para a presença do Senhor. Quando a presença de Deus for a coisa mais importante das nossas vidas, nós vamos caminhar para esse avivamento que nós esperamos. Aleluia. Oh, meu querido, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O dinheiro não pode ser mais importante que a presença de Deus na sua vida. Mas aí você vai dizer para mim: não, o dinheiro não toma o lugar da presença de Deus na minha vida. Mas se você trabalha 7 dias por semana e tem a oportunidade de trabalhar menos para estar na casa do Senhor, não minta para mim, você ama mais o dinheiro e o seu conforto do que a presença de Deus. Se você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor e não está aqui porque está trabalhando a mais do que é o seu período de trabalho, só para ter mais dinheiro, não minta para mim, meu querido. Você não ama mais a presença do Senhor do que o seu dinheiro. E outra, se você diz às vezes que não quer estar na presença do Senhor, não vem para um culto, simplesmente para ficar no celular, você ama mais o celular do que a presença do Senhor. Amor bíblico é amor de atitude. Então eu mostro para o Senhor que eu amo a presença dEle quando eu chego do serviço, mesmo cansado, mesmo sem forças nenhuma na minha perna, mas tem culto, tem lugar de oração, e eu tô lá porque eu amo a presença do Senhor. Cara, quando a gente olha para as gerações passadas, é isso que eles faziam. A gente olha para as gerações passadas, e se alguém aqui tem uma mãe que foi do reteté, aquela mãe do coque, aquela avó do coque, vai lembrar disso daqui. Aquelas mulheres trabalhavam noite e dia para sustentar os filhos, mas elas nunca deixavam o lugar de oração, porque elas amavam a presença do Senhor. Quando você vai estudar sobre missão, e principalmente missão na África, você vai ver que lá o sol, meu querido, o sol é chegando aos pés de Imperatriz. Imperatriz ganha, brincadeira. Mas lá é calor, meu irmão. Lá às vezes eles não têm o que comer, nos lugares mais interiores da África. Só que quando você vai para lá, eles passam horas e horas do dia deles orando. Sobem monte de grandes alturas para orar, jejuando no sol, naquele calor, subindo um monte. Por quê, Pedro? Porque eles amam a presença do Senhor. E é por isso que o céu é aberto nesses lugares. Nós precisamos amar o Senhor e amar a presença dEle, meus queridos, para a gente se tornar pessoas que carregam a presença do Senhor. Você está comigo? Amém? Pedro, mas então como que eu carrego a presença do Senhor? Como que eu carrego a presença do Senhor? E aqui vai a minha resposta para você. 2 Samuel capítulo 6, verso de número 13. Aleluia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também 2 Samuel 6, 6:13. Isso. Sucedeu o que? Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. O que está acontecendo aqui? Depois que a arca foi para a casa de Obed-edom,
Davi entendeu o jeito certo de carregar a presença de Deus. Então ele vai atrás de novo dessa arca. Só que agora ele vai do jeito certo. Ele leva os sacerdotes põem a arca no ombro, e agora eles vão voltar para a cidade. E meus queridos, era uma distância muito grande. E olha a forma que eles estavam andando. A Bíblia diz que eles davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º passo, eles paravam e sacrificavam ao Senhor. Durante todo o percurso, ao ponto de Davi chegar na cidade, todo ensanguentado, todo sujo, e Mical, a sua mulher, olhar para ele e dizer assim: o Senhor estava como um vagabundo. Que bonito para o rei, está como um pobre, como um sem teto. Qual é o jeito certo de carregar a presença do Senhor, Pedro? Simples, meu querido, olha aqui para mim. O jeito certo de carregar a presença do Senhor é com sacrifícios ao longo do caminho. Quem tem mais de 30 anos aqui, falar que é o pastor Nonato, né? Mas quem aqui já tem uma história com Deus, sabe do que eu estou falando. Quantas coisas você teve que deixar por amor à presença de Deus? Quantas coisas você teve que abrir mão pela presença de Deus? São sacrifícios ao longo do caminho. E sacrifício, meu irmão, não é deixar pecado. Deixar pecado é santidade. Sacrifício é o mesmo que renúncia. É deixar coisas que são lícitas por amor à presença do Senhor. Meu querido, sacrifício é você deixar de fazer a sua vontade para fazer aquilo que Deus está mandando. Sacrifício é você abrir mão do seu desejo, daquilo que você mais queria, daquilo que você mais desejava, simplesmente porque você ama a presença de Deus. E se você quer ser alguém que carrega a presença de Deus, se prepara, meu querido, porque você vai ter que sacrificar muitas coisas ao longo do caminho. Você vai ter que deixar muitas coisas ao longo do caminho. Você vai ter que deixar coisas que todo mundo faz e você não vai poder fazer. Você já parou para viver essa experiência? Mas Deus, todo mundo faz isso, para todo mundo dá certo, para todo mundo é tão fácil as coisas. Por que para mim é difícil? Porque você é alguém que carrega a presença do Senhor. Às vezes eu olho para o meu contexto de 20 anos e eu falo: mas meu Deus, todo mundo vive uma vida normal, todo jovem da minha idade vive uma vida normal, por que eu não posso fazer isso? E a resposta de Deus é: você é alguém que carrega a minha presença. Então olha aqui para mim, meu querido, pare de reclamar. Se talvez você não pode fazer algumas coisas e as outras pessoas fazem, para de reclamar. Se talvez as outras pessoas fazem de tudo e não acontece nada, mas se você fizer alguma coisa dá errado, para de reclamar. Você é alguém que carrega a presença do Senhor. Talvez na sua idade muita gente estava até melhor que você. É como eu olho para a minha vida. Na minha idade já tem jovem com faculdade, com carro, com carteira, glória a Deus. E eu tenho que tirar minha carteira mesmo, Deus já falou comigo várias vezes. Mas na minha idade tem gente muito melhor, sentido vida, né? Só que, cara, vale a pena abrir mão, sacrificar essas coisas, se Deus está te pedindo. No meu caso é isso. Quando eu terminei os meus 18, ficou naquela dúvida, né, dos 18. Faz faculdade, arruma um emprego fechado, e toda a minha família, faz isso, faz aquilo. Mas Deus falando para mim: eu não quero que você entre em nada disso, vai para o quarto de oração. E eu: mas Deus, eu preciso, Deus, não entender nada. Só que hoje eu entendo que Deus estava me chamando para ser alguém que carrega a presença dEle. Então, meu querido, se Deus está te pedindo para sacrificar algo, para de reclamar e sacrifica. Ele está te preparando para ser alguém que carrega a presença dEle. Meu querido, essa é a proposta do Evangelho. Eu encerro aqui. Marcos capítulo 9, verso de número 34, Jesus diz assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é negar o pecado, não é negar o diabo, é negar a quem? A você mesmo. Essa é a proposta do Evangelho. Quer viver com Jesus? Quem aqui quer viver uma vida linda com Jesus? Quem aqui quer carregar a presença do Senhor?
começa negando a si mesmo. Começa olhando para as suas vontades e fala assim: eu não vou fazer isso. Se Deus está falando para mim para esse lado, eu vou para esse lado. Se tem algo duvidoso na minha vida, meu querido, sabe aquilo que você fica pensando assim, é errado ou não é? Se você já pensou, já teve a dúvida, é errado, lança fora. Se tem algo duvidoso, sacrifica, deixa de lado. Você está conhecendo alguém e ficou lá em dúvida se essa pessoa é de Deus ou não, começou a perceber alguma coisa, lança fora, já não é de Deus. Aquilo que é de Deus não deixa dúvidas. Então se tem algo duvidoso na sua vida, já sacrifica para o Senhor. Porque quem carrega a presença do Senhor é alguém que vive em constante sacrifício e renúncia. É isso que eu queria falar com vocês, meu querido. Sexta-feira eu estava pegando fogo, né? Aleluia, aleluia. Só que hoje eu senti de andar desse jeito, de caminhar desse jeito. Nós precisamos entender como carregar a presença do Senhor. Porque carregar a presença do Senhor não é só aquele oba-oba gostoso que a gente ama. Eu amo aquilo, gente. Só que carregar a presença do Senhor é sacrificar, é renunciar, é deixar horas do meu dia, deixar o meu cansaço de lado para falar com Ele, deixar minha rotina de lado para falar com Ele, deixar as minhas prioridades para falar com Ele. É isso que é andar com a presença do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar com vocês e derramar sobre a sua vida. Vocês querem ser alguém que carrega a presença do Senhor? Viva uma vida de constante sacrifício e renúncia. Viva de forma diferente dos outros. Eu sempre falava, eu estava falando para o pastor Lucas esses dias, eu sempre falava assim, ó, eu não nasci para viver uma vida normal. E eu gostava, eu não nasci para viver uma vida normal, Deus vai me levar para lugares. Só que quando começou a vir as cobranças, e eu falava assim: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu tenho que sacrificar isso? E a resposta de Deus foi: oxe, você não falou que não nasceu para viver uma vida normal? Aí, meu querido, nós não nascemos para viver uma vida normal. Você não nasceu para viver uma vida normal. Isso vai ser uma aventura muito doida e muito feliz, mas também vai ser uma cobrança muito grande, que você precisa entender que é necessário. É necessário. Davi entendeu isso. E o último ponto para me encerrar: quer carregar a presença de Deus? Se prepare para ser chamado de louco. Se prepare para ser chamado de doido. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer sacrifícios que ninguém fez. A gente vai ter que deixar coisas de lado que para a maioria das pessoas é de extrema importância, mas para a gente que não é normal, o que realmente é importante é carregar a presença de Deus. Então talvez nesse processo alguém vai olhar e vai dizer assim para você: você está doido, você está fanático. Meu querido, a pior besteira que inventaram foi chamar crente de fanático. Porque aí os crentes começaram a falar assim: não, eu preciso diminuir a intensidade para mim não ser fanático. Ou outros que olham para aquele versículo das cartas de Apocalipse dizendo assim, ó: você não pode ser frio, você tem que ser quente, né? Você não pode ser nem morno, nem frio, porque se você for morno, Deus vai te vomitar. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: eu prefiro ser frio do que ser morno, né? Porque se for morno ele vai me vomitar. Gente, não é isso. O texto não está querendo dizer isso. Nós precisamos sim ser desesperados por Ele. Nós precisamos sim viver uma vida fora do normal. Porque somente uma vida desesperada, somente uma noiva apaixonada e desesperada vai ser uma noiva que carrega a presença dEle. Por isso, se você quer ser alguém que carrega a presença de Deus, se prepare para grandes renúncias, se prepare para grandes sacrifícios, mas também se prepare para viver experiências que muitas pessoas passarão a vida toda dessa terra caminhando com Jesus sem viver. Se prepare para ver o que os outros não vão ver, mas se prepare para sacrificar coisas que Deus vai te pedir. Esse é o jeito certo de carregar a presença de Deus. Essa é uma pessoa que carrega a presença de Deus. Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Aleluia. Talvez agora
já esteja quase definido quem vai ser o nosso próximo presidente. Eu até desliguei o meu celular ali, porque senão eu fico nervoso, fico olhando toda hora. Só que deixa eu liberar algo sobre vocês. Se a gente não ser pessoas que carregam a presença de Deus nesses dias, nós vamos ser consumidos pelo que está por vir. Se a gente não for pessoas que carregam a presença de Deus, nós vamos se tornar igrejas superlotadas, mas que não mudam a sociedade, não mudam a cidade em nada. Nós precisamos ser pessoas como Davi. Em nome de Jesus, sobre vocês eu ministro um coração como o de Davi. Eu ministro sobre o coração de vocês essa paixão pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Algumas pessoas, quando eu ponho uma caixinha de pergunta, me perguntam lá no Instagram: Pedro, foi difícil largar tudo para virar missionário? E a resposta que eu dou sempre é aquela música do Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma. Tem uma parte que diz assim, ó: vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas quando eu pensar em desistir, você estará do meu lado. Ei! Talvez eu te assustei em te falar que as coisas vão ser difíceis. Só que deixa eu te falar e te confortar diante disso. O teu sacrifício e a tua renúncia em deixar tudo pelo Senhor, em sacrificar para ser alguém que carrega a presença do Senhor, vai te dar o privilégio de ter a presença do Senhor de forma intensa na sua vida. Nós precisamos ser pessoas que carregam a presença de Deus. Então por isso eu quero que você ponha a mão no seu coração.